Olá, pessoal do terceiro ano do COC, José Bonifácio, como é que estão? Espero que estejam bem. Hoje é dia 23 de julho de 2020 e nós vamos dar continuidade então ao nosso trabalho aí com a produção textual, redação do pessoal aí, terceiro ano. Vamos lá, nós estamos dando sequência então, deixa eu achar lá no caderno de vocês. Nós estamos aqui, ó, no caderno 6, segundo o que eu encontrei no site nosso lá da escola. Para mim, a nomenclatura dele está como caderno 6. E nós vamos ver aqui, olha, neste caderno novo, os módulos 16 e 17, que falam sobre coesão e semântica, e depois um módulo sobre compreensão e interpretação mais uma vez, de compreensão de textos, e depois faremos mais uma redação. Muito bem, pessoal. Então, eu vou separar então do jeito que está exatamente aqui, tá? Hoje nós vamos ver então a primeira, iniciar esse assunto sobre coesão, coesão lexical, coesão semântica, e semana que vem eu dou continuidade, a gente se aprofunda nesta questão de coesão, do que para que serve isso tudo, e depois a gente fala sobre interpretação. Tudo bem? Então tá bom, já estão devidamente localizados, então cada um que estiver com o seu caderno e quiser acompanhar, nós vamos aqui então para começar. Então lembre-se, vamos lá, gente. Vamos se lembrar do que vocês viram no ano passado. Nossa conversa sobre coesão. Existem vários autores, a gente tem alguns aqui, que falam sobre o que é coesão, né? Vamos ler algumas das definições desses grandes linguistas que nós temos aqui no material de vocês. Primeiro, olha aqui, ó. Nós temos a Ingdori Koch, que era uma linguista que, se eu não me engano, trabalhava na Universidade em Campinas, lá na Unicamp. Ela deve ter se aposentado já, ela trabalhava lá. Essa eu tive contato porque durante a minha graduação eu vi algumas palestras dela. Tá aqui, ó. Ela diz que a coesão é um fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados. Então, ela entende o texto como uma superfície e ela entende que a coesão é a harmonia na ligação desses elementos nesta superfície. Você vai ver que a nossa é bem parecida, a minha é bem parecida com ela. Depois nós temos um conjunto de dois autores aqui, Platão e Fiorin. Platão e Fiorin são dois autores também. Não é o Platão que vocês estão pensando lá, do que vocês aprenderam com o Elhão, não, tá, gente? Esse Platão aqui é outro Platão. Mas ele também é homônimo, né? Para eles, para o Fiorin e para o Platão, a ligação é a relação, a conexão entre palavras, expressões e frases. Então eles se atentam à relação entre frases, relação entre palavras, reações entre expressão. Será que é só isso? A gente vai ver que tem mais. Tem mais profundidade do que só isso. E claro, aqui no Antônio Soares de Abreu, ele trata de uma maneira de recuperar uma sentença B, um termo que foi escrito numa sentença A. Então ele fala sobre anáfora, termos remissivos. Tem a ver? Tem, total a ver. Então, vocês viram que são três definições, né? Cada uma delas não funciona sozinha. Eu acho que é por isso que o pessoal aqui do Departamento de Língua Portuguesa do COC agrupou essas três, porque elas se complementam. Então, como Anfora Enguidori fala, é a harmonia naquela planície ali, naquele texto, na superfície. O Fiorin e Platão vai lá e digam que uma frase está em harmonia com outra, uma palavra em harmonia com outra, no nível de interfrase e interpalavras. E o Antônio Soares vai lá e fala que é dizer o que está dito atrás em harmonia com o que está sendo dito aqui. Eu aponto para trás em harmonia com o que está aqui, sem ambiguidade nenhuma. Isso tudo denuncia denota o que é a coesão de maneira geral. Vamos se lembrar, gente, que coeso tem a ver com tecido. Então não só apenas texto, e sim como tecido, porque coeso tem a ver com uma questão entre um entrelaçar de linhas em um tecido. É daí que vem a expressão. Coeso tem a ver disso. Então, imagine um tecido, tipo como que a Enguidori pensa assim.
Um tecido todo emaranhado, todo entrelaçado e perfeito. Você olha ele, uma superfície perfeita. Por que a superfície é perfeita? Por quê? Porque essas linhas, nada mais é que são linhas mesmo, propriamente ditas, que constroem o tecido, estão em uma harmonia completa que você não consegue ver nenhum ruído. A superfície parece lisa, porque as linhas estão em harmonia. Elas estão entrelaçadas, coesas em harmonia. Se você vai lá e puxa uma linha, e vai lá e puxa uma linha, arranca essa linha, o que acontece? Você faz um risco lá, né, de um defeito, que é um ruído no tecido, e aí esse tecido vai perder a harmonia, vai perder a coesão. Ele vai ter um ruído ali no meio. Isso é perder a coesão no nível das linhas num tecido, e é a mesma coisa no nível das linhas do texto, porque aí também é composto por linhas que também estão em harmonia numa superfície, como diz a Ingdor e Koch. Ou seja, um texto que tem coesão, ele tem que ter perfeição, ele tem que ter harmonia em todos os níveis, entre parágrafos, entre linhas e entre palavras. Mais esqueci, frases. Entre frases, orações no caso, melhor especificamente, né? Entre orações, não, então vamos lá. Entre parágrafos, entre orações e entre palavras. Pronto. Esse é o nível de coesão perfeito que você chega se você utiliza termos. Aí nós vamos explorá-los, calma, vamos explorá-los todos com calma. Vamos primeiro no nível entre parágrafos. Vocês se lembram que nós já comentamos aqui que quando você vai começar, lembra que nós falamos quando a gente falou de argumento? Quando você vai começar o teu parágrafo de argumentação, o teu segundo parágrafo da redação, você tem que começar, e os meus alunos, que já são alunos meus há um tempo, já sabem bem, eu gosto que começa com uma conjunção que demonstra que aquilo ali é o teu primeiro argumento. Então, o aluno vai lá e coloca primeiramente, uma primeira forma de ver. Depois, no segundo, ele vai lá e coloca de uma segunda forma de ver, ademais, outro sim. O que ele está fazendo aí, gente? Ele está nada mais, nada menos que fazendo. Ei, os meus parágrafos conversam um com o outro. Eu sinalizo que eu terminei a minha introdução e estou começando outro momento com uma conjunção. O que ela faz? Ela mostra onde eu estou no texto. Depois eu vou começar o segundo argumento, o terceiro parágrafo da oração. Eu sinalizo mais uma vez que eu estou colocando, agora é um segundo argumento. É mais uma coisa para comprovar isso aí. E eu deixo bem claro. Depois, quando eu vou começar a minha conclusão, lembra de uma conjunção conclusiva, um portanto, dessa forma, desse modo, em suma. Não gosto do concluindo, tá? E cuidado, não põe contudo lá, contudo é contrário. Mas está sendo, o que você está fazendo? Harmonia, colocando como se fosse um nó na tua linha para fazer o teu tecido ficar perfeito. Lembrando que o item número 4 da correção do Enem pede exclusivamente um texto que tenha perfeita coesão. Coesão e coerência, no caso, né? Então, gente, isso não é brincadeira, isso é importantíssimo. Essas conjunções de início de parágrafo, tirando o primeiro parágrafo, né? Que o primeiro parágrafo, como ele é o início do texto, ele não tem que se juntar com nada, porque o texto só tem o título, não precisa coesão com o título. Então, no primeiro parágrafo, você não tem que colocar coesão, mas já no segundo, no terceiro, no quarto, você vai ter que pôr. Eduardo, isso é besteirinha? Não é, gente. Não é. Isso acaba garantindo uns pontinhos a mais, uns 50, 100 pontinhos a mais nesse item número 4, que podem ser extremamente importantes para vocês. E vale muito a pena, porque é tão facinho. Metade desta parte é só de colocar essas conjunções aí. Depois você precisa acertar no nível que a gente vai chegar agora. Qual seria o outro nível de coesão, pessoal? Bom, o outro nível de coesão não é mais entre parágrafos, é entre orações. E aí você vai ter que falar o que são as orações. Aí você vai juntar as orações de acordo com o que a ideia delas tem. Por exemplo, se você tem uma oração contrária à outra, você tem que colocar uma argamassa que vai juntar essas duas orações e que seja uma argamassa que mostre que elas estão em dissonância, né? Uma para cima, outra para baixo aqui. Então, você tem uma positiva e uma negativa. E aí você coloca uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, em contrapartida. Ou não, Eduardo. E se minhas orações estão em consonância?
Ah, elas estão em consonância, então eu coloco uma conjunção aditiva. Eu coloco e, mas também, além do mais, ademais. Qual seria uma outra relação? Olha, uma relação entre condicionalidade. Eu vou lá e coloco uma conjunção de condição, condicional. Um se, ou uma vez que não é a menos que. Esse tipo de coisa é a argamassa que junta orações. Essas frases, ou orações, melhor dizendo, elas precisam também estar em harmonia. Então, a coesão ela vai nessas conjunções de início de parágrafo e nessas conjunções que juntam as suas orações. Quase acabando, quase acabando. Esse também tem que estar perfeito e, por se possível, não repetitivo, tá? Se você usou mas uma vez e você tem outra relação de adversativas, tente usar outra. Use porém, use entretanto, use outro, contudo, não seja repetitivo. E assim você tem tua nota vai melhorar. E, finalmente, termos remissivos, que é a terceira parte que a gente viu agora. Termos remissivos, gente, é quando você vai lá e aponta para uma coisa que foi dita antes. Se essa coisa que está dita antes está no plural, você tem que colocar no plural. Se ela está no singular, você tem que colocar no singular. Se é masculino, masculino. Ou seja, você vai fazer a concordância. Isso também é uma forma de fazer uma coesão. É uma forma de remitir alguma coisa que foi dita antes. Fazendo essa remissão, isso significa que você está articulando. Lembra? Costurando, entrelaçando o seu texto. E são termos assim, esse daqui você tem até alguns exemplos. Gostaria até de mostrar, olha aqui, ó. Nós temos alguns exemplos que fazem isso, ó. Mulheres de 3 gerações enfrentam o preconceito e revelam suas experiências. Esse suas está diretamente se referindo a mulheres, ó. Isso é uma forma de coesão. Olha aqui, ó. Elas resolvem falar, quebrando o muro do silêncio. 8 dezenas de mulheres, ó, elas falando de novo. O pronome relativo, gente. Não vamos esquecer, ó, que aconteceu o fato que marcou, esse fato está sendo remetido por um pronome relativo. Isso também é um termo remissivo, então também gera coesão. A gente vai falar, claro, isso eu vou deixar para a semana que vem, mas nós vamos falar de todos os níveis, de todos os exemplos possíveis que pode haver coesão. Ó, nós vamos passar por elas. Vai ter, ó, quando a gente chegar na semana que vem, eu vou falar dos organização dos instrumentos de coesão. Vai ser a coesão gramatical, por exemplo, ó, coesão frásica, interfrásica, a gente vai ver exemplos, depois a gente vai ver uma coesão, pulei aqui. Coesão aqui temporal, uma coesão referencial e coesão lexical. Nós vamos falar disso na semana que vem, que são mais detalhes. Mas eu não quero deixar vocês com aquela sensação de que, nossa, Eduardo, se eu não decorar o que é cada uma, eu vou mal. Ou, se eu não estiver sabendo o que eu estou fazendo e fizer, eu vou mal? Não. Isso aqui, a semana que vem, vai ser mais ou menos para dar nome ao que a gente está falando hoje. Mas você precisa basicamente entender que fazendo o que a gente está fazendo hoje, colocando o seu texto de uma maneira inteligível, sem ruído, sem problemas, aí você tem uma coesão boa. Ninguém vai te pedir na tua redação para falar, estabeleça qual é o nome da coesão que você está usando em cada parágrafo. Neste parágrafo eu estou usando coesão interfrásica, no outro é coesão referencial. Não, gente, você não vai precisar fazer isso, muito não precisa se preocupar com isso. Isso aqui é para quem está dando a aula, para quem vai dar a aula e vai colocar numa lousa e tudo mais, vai explicar uma por uma. Que para você, basta você saber colocar, você saber usar e o teu texto ficar de maneira clara, objetiva e sem ruídos. Então você não pode usar uma argamassa errada, né? Frases que são complementares, você vai lá e coloca uma conjunção adversativa. Isso não pode. Ah, mas isso chama coesão interfrásica. Sinceramente, dane-se que chama coesão interfrásica para você. Dificilmente isso vai cair numa questão. Então você não precisa saber isso para ir bem na tua redação. Você só precisa aplicar o conhecimento, a conjunção correta, que está tudo certo. E uma coisa que acontece, né? O contudo, né? O contudo, muita gente ainda usa o contudo lá no comecinho da conclusão, achando que o contudo é uma conjunção conclusiva e não é. Apesar de com, espaço, tudo ser, contudo junto não é. Então, isso é um erro, isso é um ruído, isso é um aluno que não está usando a coesão corretamente. Isso tem solução, é só a gente fazer algumas listinhas de conjunção. A gente pode, então, até na aula ao vivo, se vocês sentem necessidade, eu puxo ali no Google agora listas de conjunções.
Conjunções conclusivas, eu dou umas 10 para vocês, não precisar usar o contudo mais. Dou umas adversativas, mais umas 15 para você não ser repetitivo e tudo mais. Tá bom? Então o que é isso? Ó, vamos resumir. Então, ó, o mecanismo de coesão, ele assinala uma relação entre os vocábulos de um texto, que é o que vocês entenderam, e também pode ser uma relação entre as frases de um texto. Ó, pode ser o mas, se for ideia de contrário, pode ser o e, se for ideia de oposição. Ó, se for contraste ou se for oposição. E tudo isso, olha aqui, ó, esqueci de gravar, mas aqui, ó, vai sendo tecido, vai sendo construído. Então a palavra tecido, ela está permeando aqui, ó. Coesão e tecido, elas são palavras que estão dentro do mesmo campo semântico. Então é sempre você pensar nesta ideia de harmonia entre as linhas. É basicamente isso que é um texto coeso. Vamos ficar nesses 3 níveis que eu falei agora. Na semana que vem, só a critério de exemplificação, não para decorar. Quero deixar isso bem claro. Semana que vem, na hora de gravar o vídeo, eu vou falar isso de novo. Falei, gente, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que estão aqui na nossa apostila, puramente para vocês, para instrução, só para entender. Que aí se eu estou dando nomes ao que vocês sabem fazer. Mas vou deixar bem claro, vocês não precisam decorar nenhum tipo de coesão. Vocês precisam aplicar. Eduardo, eu gosto mais dessa conjunção. Tem problema? Se você não repetir, você pode usar todo o teu início de segundo parágrafo, teu início de terceiro parágrafo, você pode usar a mesma? Pode, não tem problema. Eu não canso de dizer isso para os meus alunos. Encontre a sua característica, o seu estilo de escrita e abrace. Eu gosto muito de começar minha conclusão com essa conjunção aqui. Então, use. Ninguém vai te dizer, não, senhor candidato, no seu ensino médio você usou muitas vezes, vou tirar ponto. Não vai, gente, isso não tem jeito de acontecer. Então, vai começando a adquirir. A questão da coesão é uma questão muito pessoal e uma questão muito fácil de ser resolvida, porque você vai colocando praticamente elas nos mesmos lugares. E aí você tem o teu estilo, já adquiriu, comece a repeti-lo. Não tem problema nenhum nisso. Estamos falando de nota de vestibular, tá? Não estou lembrando, vamos só lembrar uma coisa. Se esse aqui fosse um texto de escrita para a vida, aí eu falaria para vocês, gente, vamos experimentar coisas novas e tudo mais. Se fosse um texto de jornalistas, aqui um curso de jornalistas que precisam sempre escrever e tem seu público, e aí tem seu estilo, mas não pode ser repetitivo, aí eu tentaria fazer, gente, não procure as mesmas conjunções. Inove, mostre outras, mostre que você conhece outras e tudo mais. Se fosse um curso para jornalistas escrevendo para uma carreira. Aqui vocês vão escrever um texto, no Enem, na Unesp, na FUVEST, que será corrigido por pessoas diferentes. E você está buscando, não uma plenitude da sua escrita para a vida. Você está buscando nota. Você quer passar na universidade que você sempre sonhou, naquele curso que você sempre sonhou. E para isso você precisa tirar uma nota alta. É disso que nós estamos falando. Então é por isso, eu abro o jogo aqui, que nós estamos preocupados mais com a questão do resultado do texto e não com aquela formação pessoal de vocês da escrita para a vida. Claro que se vocês quiserem, vocês podem me pedir, me perguntar, Eduardo, eu gostaria de conhecer mais conjunções para diversificar. Mas tudo bem, faça uma divisão na questão dos seus objetivos, tá? Eu quero escrever melhor, porque eu quero seguir para uma área que tem escrita, vamos supor que algum de vocês aí queira seguir jornalismo, né? E aí você fala, Eduardo, eu tenho essa obrigação, então eu quero desde já com você fazer diversificar minhas conjunções. Não quero sempre usar a mesma. Super boa ideia, pode fazer, eu te ajudo e tento fazer com que isso seja bem plural para você. Agora, se basicamente você vai fazer cursos que não são ligados diretamente à escrita, que você não vai ser explorado muito nisso, não na questão argumentativa, e você precisa de nota, faz o que eu falei. Se concentra no que vai funcionar bem para você, o que te agrada e que faz, que está certinho, e foca nisso. Vocês estão chegando perto já, eu estou falando com o terceiro ano, vocês estão muito próximos do vamos ver, então quanto mais direcionado vocês estiverem, melhor para a gente ter aquele bom resultado que nós estamos acostumados aqui no colégio, Colégio Coque. Tudo bem, pessoal? Já estou com vocês ao vivo aí, para a gente tirar qualquer dúvida e resolver 2 exercicinhos
que sobrou ali naquele primeiro módulo deste caderno e também, claro, para fazer nosso pequeno debate sobre a citação de hoje, sobre o filósofo ou sociólogo ou, porventura, qual a citação de autoridade que nós vamos debater hoje. Tudo bem, pessoal? Então tá legal, até já. Já já a gente se vê. Valeu.